Se você tem buscado o Espírito Santo, provavelmente já ouviu falar sobre o falar em línguas e se perguntou: como é que eu vou falar em línguas? O que é isso? Essa é uma grande fonte de confusão, na verdade, sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o falar em línguas e como acontece? Vamos tentar tirar essas dúvidas e limpar essa confusão da sua mente. Bom, primeira coisa que você tem que entender é que o falar em línguas é um dom que o próprio Deus nos dá através do Espírito Santo para a nossa própria edificação, ou seja, para o meu fortalecimento, para a construção da minha vida espiritual. Falar em línguas é Deus nos dando palavras para orar por nós mesmos, como está escrito, que nós não sabemos como orar, como devemos orar. Sabe, muitas vezes nós mesmos não temos consciência da nossa necessidade de oração ou o que pedir na oração. Então, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, o próprio Deus nos dá o dom de línguas, que inclui o falar aquilo que nós precisamos numa língua que só Ele conhece. É como se o Espírito Santo estivesse orando por nós, através de nós, nos dando essas palavras. Sabe, quando você fala uma língua estrangeira, então se você está ao redor de outras pessoas que não entendem aquela língua, mas você tem alguém que entende, então entre vocês haverá comunicação, mas quem está ao redor ouvindo não vai entender nada. É assim também com o falar em línguas. Quando nós falamos na língua dos anjos, as pessoas ao redor não vão entender. Quem sabe nem você vai entender. Mas o importante da língua que o Espírito Santo nos dá é que ela comunica ao próprio Deus aquilo que nós precisamos, que Ele sabe que nós precisamos e que não conseguimos expressar no nosso próprio idioma natural. Bom, como acontece o falar em línguas, este receber do dom? Vamos ver aqui o que diz o texto sagrado. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós entendemos aí que ao receber o Espírito Santo, você pode de imediato ou algum tempo depois receber o dom de falar em línguas. E isso pode acontecer de forma fluente, você pode já de imediato falar fluentemente, ou como uma criança que aprende a falar, você pode falar uma palavra, depois, como você vai adquirindo mais prática neste dom, você vai aumentando o seu vocabulário do dom de línguas. Mas o mais importante de tudo isso é você saber o seguinte, que nós que falamos em línguas, falamos segundo o que o Espírito concede a nós falar. Então, não é meu trabalho inventar uma palavra, não é meu trabalho ficar preocupado quando que eu vou falar em línguas. O meu trabalho é buscar o Espírito de Deus e confiar que Ele vai me conceder o dom de línguas no momento em que Ele achar que está certo, que está na hora. Eu não devo ficar preocupado em falar em línguas, ficar preocupado como que vai acontecer o falar em línguas, porque pensar dessa forma é você colocar o carro na frente dos bois. Então, é importante você ter conhecimento do que nós estamos falando, mas na busca do Espírito Santo, na sua oração, não se preocupe, como é que eu vou falar em línguas? Qual vai ser a primeira palavra? Como que vai ser isso e tal? Como é que eu sei? O Espírito Santo é que vai te conceder isso. Fique tranquilo e não foque nisso. Foque em adorar, buscar a Deus, entregar a sua vida para Ele, crer nas promessas dEle e deixar que Ele flua em você para fazer o trabalho dEle dentro de você. E o dom de falar em línguas acontecerá naturalmente como parte deste processo. Tá bom?
Agora que nós vamos encerrar este vídeo, na sua oração você pode pedir a Deus que te ajude a confiar no processo do batismo no Espírito Santo. Deixar que a parte dele seja feita por ele e você foque na sua parte. Aproveite esses momentos agora para orar mais uma vez e buscar o Espírito Santo, pedindo a ele que venha preencher a sua mente, seu coração, sua alma, o seu corpo, todas as áreas de sua vida.